Sejam bem-vindos ao ambiente Degraus EAD. Eu sou o professor Elton Henninger, faço parte da equipe do CHQAO e hoje nós vamos falar um pouco de Estatuto dos Militares. O Estatuto dos Militares é a parte mais truncada daquilo que é cobrado na prova do CHQAO, mas até pela não observância, não utilização dele no dia a dia, né, de nós militares. Mas primeiramente aqui no curso Degraus a gente faz a coisa acontecer matando o R quero e o R acho, que são os regulamentos assim que mais atrapalham o aprendizado daquilo que realmente importa. E com as grandes mudanças com a lei de 13.954 de 2019, o Estatuto dos Militares sofreu várias transformações, vários artigos que foram transformados a fim de atualizar a nossa existência como militares. Para você ter uma ideia, nós temos aqui uma questão, só para te dar uma palhinha. O direito de recorrer na esfera administrativa quando julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico prescreverá. Nós temos a alternativa A em 10 dias corridos a contar do recebimento da comunicação oficial quanto ao ato que decorra da inclusão em cota compulsória ou em composição de quadro de acesso. Letra B em 120 dias, letra C em 100 dias, letra D em 60 dias e letra E em 45 dias. Esses dias, esse prazo foi modificado pela lei, né? Como você pode ver aqui, a lei já diz que, no artigo 51, o militar que se julgar prejudicado, que seria o mesmo enunciado da questão, parágrafo 1º, o direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá em 15 dias corridos a contar do recebimento da comunicação oficial quanto ao ato que decorra de inclusão em cota compulsória ou de composição de quadro de acesso e em 45 dias nas demais hipóteses. Então, no nosso caso aqui, nós temos em 45 dias como sendo a nossa alternativa correta. Quer aprender mais? Quer ver mais aquilo que mudou? Venha para o curso Degraus, venha estudar conosco. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a questão da geografia no concurso do CHQO, né? Vocês que vão aí participar dessa prova sabem que é um momento importante, é um momento decisivo e o curso Degraus oferece aqui para todos vocês a oportunidade da gente relembrar muitas coisas que ficaram, né, lá para trás, ficaram no passado, a gente retomar algumas discussões, alguns conceitos, algumas temáticas importantes que estão aí no edital de vocês. O edital dessa prova prevê 5 grandes eixos. Nesses eixos, temas mais específicos, mais abrangentes. Então hoje eu irei passar, né, de uma forma rápida, ampla, por essas 5 grandes temáticas. Aí vamos lá. Como que o edital organiza esse conteúdo para vocês? Eixo 1, né? Primeiro grande eixo aí, o eixo temático, tá? Vamos sempre lembrar que cada eixo é muito amplo, né? É um eixo, vamos dizer, geral e dentro dele temos temas mais específicos, tranquilo? Olha lá, produção e território. Tranquilo? Esse é o primeiro eixo. E aí eu vou dar aqui uma geral para cada temática dessa para todos vocês. Eu sou o professor Rafael Carvalho, professor de Geografia, e vamos fazer isso agora. Pessoal, veja bem, dentro desse primeiro eixo, produção e território, o que é que o edital prevê de muito importante para a gente? Olha só, a organização do espaço industrial, evolução e tendências. Então veja bem, olha a importância desse eixo. Evolução e tendências do espaço industrial brasileiro. Gente, na verdade, para que a gente tenha a compreensão dessa temática, a gente tem que também falar de todo um processo histórico de evolução e formação territorial do Brasil. Por quê? Vejam bem, quando eu falo do espaço industrial brasileiro, a gente tem que lembrar que a atividade industrial no Brasil efetiva, século XX. Só que no século XX, o Brasil, como país independente, já havia passado por um conjunto de processos históricos que fizeram com que o parque industrial se organizasse de uma determinada forma.
Então, antes que eu possa verificar as tendências atuais, por exemplo, vamos lá, no edital de vocês, aí uma questão muito importante, a desconcentração industrial atual. Para que eu possa entender a desconcentração industrial, eu tenho que entender como que a indústria se concentrou. E ela se concentrou basicamente aonde? No eixo Rio-São Paulo. Por quê? Aí é que é a grande questão. Por que a indústria ficou concentrada no eixo Rio-São Paulo? Então eu tenho que voltar no século XIX, o café, eu tenho que voltar em outros processos históricos, compreender a formação territorial do Brasil, a formação econômica do Brasil, aí a gente vai para esse primeiro grande tópico do eixo 1, que é produção e território. Vejam bem, sempre vai aparecer a palavra território ali para vocês nas grandes temáticas. Por quê? Porque a atividade econômica, a atividade humana, ela vai ocupando, ela vai tomando posse de uma determinada área e estabelecem relações que a gente passa a então definir isso como território. Quando eu falo a palavra território, há necessariamente uma relação ali de poder envolvido entre um determinado grupo e um determinado espaço. Tranquilo isso, pessoal? Então, vamos ter que, organização do espaço industrial brasileiro. Então, a gente vai falar sobre indústria, né? E a industrialização do Brasil. Tranquilo? Vamos lembrar aí, muito importante era Vargas, por exemplo, governo Getúlio Vargas. Vamos ter que voltar no governo JK, a formação do tripé desenvolvimentista, né? Os elevados investimentos em infraestrutura de Vargas lá na indústria de base, para que a gente possa compreender como que esse parque industrial brasileiro, como que ele foi montado. E isso é o processo de industrialização do Brasil. E aí, mais especificamente, nós iremos entender a concentração industrial e a tendência lá do eixo 1, que cita o processo atual de desconcentração industrial. Muitas indústrias saindo desse eixo para ir para outras regiões do Brasil. Vamos lá, só para um exemplo rápido. A Ford, que saiu de São Paulo e foi para Camaçari, em Salvador. A Renault, que foi para São José dos Pinhais, né, no Paraná. E entre outras, né, a Fiat para Betim, como um outro exemplo, para Goiânia, em Pernambuco. Então, para a gente entender essa dinâmica atual, a gente tem que entender esse processo de industrialização do Brasil. Tranquilo? Essa é uma das temáticas mais importantes aqui do eixo 1. Ainda dou uma dica já de cara para todos vocês, pessoal. Indústria e o processo de industrialização do Brasil me leva para praticamente todas as outras temáticas do edital de vocês. Então, olha só que dica importante. Se você estudar muito bem, se você matar muito bem o processo de industrialização do Brasil, você terá mais facilidade para compreender os outros assuntos. Por exemplo, matriz energética brasileira vai aparecer. Indústria e energia, não existe indústria sem energia. População. A indústria e o processo de industrialização do Brasil retirou a população do campo e trouxe para as cidades. Então, se eu entendo a industrialização, eu tenho mais facilidade de entender esse processo. Urbanização também está no edital de vocês. O que é essa transferência da população do campo para a cidade? É o processo de urbanização. E lógico que esse processo trouxe e traz consequências para o nosso país até hoje. Então, só alguns exemplos para vocês. Lógico que ao longo do curso, a gente vai tratar de todas essas temáticas com calma. Só estou dando um exemplo e já uma dica importante para vocês. O processo de industrialização do Brasil é uma das temáticas mais importantes do seu edital. Tranquilo? Vamos para um outro tópico ainda dentro do eixo 1 rapidamente, pessoal. Dinâmicas territoriais da economia agrícola no Brasil. Brasil é uma potência agrícola, né? Um país que tem uma importância no cenário mundial extremamente grande por conta da atividade agrícola. Agora, onde essa atividade agrícola está organizada? Como que ela está organizada? Onde que ela é mecanizada? Aonde que ela ainda é uma atividade agrícola mais de subsistência, um pouco mais rudimentar? Então, esse processo todo está aqui dentro também do eixo temático 1. Então, olha, vou colocar aqui pra gente atividade agrícola no Brasil. E aí, já um outro ponto extremamente importante para a gente, pessoal. A atividade agrícola, mas vejam, também está nessa temática 1 aqui a questão agrária. Agrícola é uma coisa, agrária é outra. E aí, outra dica importante. Agrícola é aquele espaço próprio da produção agrícola.
Agora, quando eu falo de questão agrária e o eixo temático coloca, ele vai falar de outras questões muito mais complexas, muito mais relevantes. Por exemplo, concentração fundiária. Aí eu estou falando de, a questão agrária no Brasil. Então, quando eu falo de a questão agrária no Brasil, eu estou falando de relações de poder, relações sociais, culturais, todas aquelas relações que estão ali no espaço agrícola. Então, nós estamos falando de movimentos sociais, a gente está falando de relações de poder, a gente está falando de trabalho, a gente está falando da concentração da terra. E aí a gente fala, de um processo histórico que levou a essa elevada concentração de terras. E o Brasil é um país que apresenta uma das maiores concentrações fundiárias do mundo. Onde a terra mais está concentrada no mundo, um dos, é o nosso país. E aí a gente tem que entender. Então, atividade agrícola um tópico, a questão agrária é outro tópico importante. Tranquilo, pessoal? Esses 3 tópicos colocam como eu vou afirmar para vocês os 3 tópicos mais importantes do eixo 1 do edital de vocês. Existem outros tópicos, lógico, aqui é só uma passagem rápida. Durante o curso nós trabalharemos com todos esses tópicos. Você já imaginou uma epopeia de coragem e bravura à altura da Guerra dos Tronos? À altura das batalhas da Terra-média? Pois é, isso existiu no contexto da história da humanidade. Eu sou o professor Robinson do curso Degraus. Vem comigo. As mudanças estruturais que levaram a passagem da Idade Média para a Idade Moderna e conduziram ao grande evento épico das grandes navegações e a descoberta do Brasil, tiveram um fundo de mudanças contínuas e não de rupturas. Quais foram essas mudanças que tanto estruturaram a passagem da Idade Média para a Idade Moderna e propiciaram a expansão marítima? Primeiro delas, as cruzadas e a guerra de reconquista, a retomada da Península Ibérica, a expulsão dos árabes pelos reinos cristãos. Isso permitiu a formação de Portugal e a união desses reinos cristãos, formando a Espanha. Você pode perguntar, vem cá, Robson, o que mais que aconteceu? Nós tivemos as reformas, a reforma religiosa, o renascimento comercial urbano, o surgimento da burguesia, a centralização política e, principalmente, a formação do Estado Nacional moderno. Então, a partir deste momento em que o rei centraliza o poder e dá um projeto de nação a Portugal, a mesma coisa a Espanha, nós teremos um projeto calcado em quê? Em estudo, em preparação, e isso serve de exemplo para você. Se você tem um projeto, estude por ele, se prepare. E foi isso que Portugal e Espanha fizeram. Se prepararam, se articularam, desenvolveram estudos náuticos antes de se lançar aos mares. Se Sagres existiu ou não, isso fica por conta dos historiadores. Resta saber que, uma vez unificados, essas nações, potências à época, foram capazes, sim, de desenvolver um ciclo de navegações. Um para o Ocidente e o outro para o Oriente. O caso de Portugal, que estabeleceu uma rota de navegações para conquistar aquilo que de melhor havia no comércio de então. O controle do comércio das especiarias. Aí você pode perguntar, tá, professor, mas quer dizer que canela, gengibre, noz moscada, coisas que a gente encontra nas prateleiras dos supermercados têm imenso valor? Tinha imenso valor comercial. Este comércio as rotas terrestres estavam nas mãos dos árabes. E Gênova e Veneza controlavam o comércio no mar Mediterrâneo. O projeto nacional de Portugal, o projeto nacional da Espanha era de chegar até as Índias por uma rota alternativa e, dentro desta rota alternativa, controlar esse comércio. Portugal estabeleceu, ano após ano, uma série de estudos náuticos, de trabalho, de cartas náuticas, de estudo do vento, utilizando melhorias como a caravela, o astrolábio, as cartas de navegação para contornar o continente africano. E uma vez estabelecida essa rota, chegar até as Índias. Essa epopeia, está retratada nos Lusíadas de Camões.
né? Vai de 1415 a 1488. Ato contínuo, para você ter uma ideia, Colombo, representando a Espanha, também assumiu uma rota de navegações que, ao invés do Oriente, partiu para o Ocidente. Haja vista que ficou comprovado que a Terra era uma circunferência. Ué, produção, mas não existe a teoria da Terra plana? Isso é outra coisa, não tem nada a ver com o que nós estamos estudando. Muito bem. A Terra sendo uma circunferência, navegando para o Ocidente, pumba, você ia chegar nas Índias. Não foi o que aconteceu, Colombo chegou até a América. Agora, interessante que essa navegação, o périplo africano, contornando a África, vai se encerrar em 1488, com a chegada de Vasco da Gama às Índias. Agora, 3 navios obtiveram com sucesso um lucro de 1000%. Você acha que a coroa portuguesa ia parar aí? Nananina não. Montaram uma esquadra super poderosa com 15 outros navios, entregaram a Pedro Álvares Cabral, que, casual ou intencionalmente, veio bater no nosso litoral em abril de 1500. Estava descoberto o Brasil. Restava agora Portugal e Espanha dividirem o mundo entre si, com a aquiescência da igreja. Tentaram primeiro com a bula intercoeteira. Não deu certo. Depois firmaram o Tratado de Tordesilhas. Vocês podem se perguntar, professor, vem cá, com tanta riqueza, Portugal se preocupou com o Brasil? Não. De 1500 a 1530, não houve essa preocupação, né? Até porque os lucros com o comércio das especiarias eram altíssimos. E o que restou ao Brasil? Apenas a exploração de uma madeira que nós tínhamos em todo o litoral, que tinha um relativo valor comercial na Europa, porque o seu miolo era utilizado para tintura de tecidos. Esta riqueza foi o pau-brasil. Você deve estar lembrado disso, né? Você deve estar lembrado disso. 2 conceitos fundamentais com relação à exploração do pau-brasil. Primeiro, o estanco. A coroa portuguesa não se envolveu com isso. Ela concedeu o monopólio de extração a alguns comerciantes. E o segundo, essa extração era feita com a exploração de mão de obra indígena. O primeiro termo é o estanco. O segundo termo é o que nós chamamos de escampo. Ok? Muito bem. A partir da crise do valor comercial das especiarias, Portugal passou a ver com outros olhos o Brasil, por 2 motivos. Primeiro, porque já existia um planejamento estratégico nas ilhas do Atlântico, portuguesas, no sentido de implementar um novo produto comercial. Qual era ele? O ouro branco, o açúcar. E foi através do empreendimento do açúcar que Portugal ocupou, povoou e defendeu o Brasil dos contrabandistas franceses. É importante nós lembrarmos que o rei da França contestava abertamente Tordesilhas, que dizia o seguinte, vem cá, eu quero saber qual é a cláusula do testamento de Adão que deixou o mundo para Portugal e Espanha. Beleza? Então, a partir do momento que Portugal decide efetivamente colonizar o Brasil, vai fazê-lo através da empresa açucareira. Vamos encerrar? Muito bem, o encerramento será o seguinte. Muitas pessoas vão te dizer, você não consegue, larga a mão disso, para de estudar, concurso é muito difícil. Olha fixamente para ela e diz, me observe. Aqui é professor Robson, no Degraus Concursos. Adsum! Fui! Apresentar! Arma!
Olá pessoal, sou a professora Valéria do curso Degraus. Hoje nós vamos falar sobre estrutura das palavras e o nosso foco será em desinências. Ao analisarmos a maioria das palavras, percebemos que elas podem ser divididas em vários segmentos. Veja, cachorro, cachorra, cachorrinha, cachorrinhos. Aos elementos significativos que formam as palavras, dá-se o nome de elementos mórficos ou morfemas. E o que são esses morfemas? Morfemas são, portanto, unidades mínimas de caráter significativo. Lembra? Cachorrinho, o i, o nho, né? Então, as palavras podem apresentar sua estrutura os seguintes elementos mórficos. A palavra possui radical, afixo, desinência, vogal temática, consoante de ligação. Nosso foco hoje é na desinência. O que são as desinências? Desinências são elementos mórficos que se acrescentam ao radical, né? Ó, filha, né? Médico aqui, ó. Então, ao radical, esses que estão aqui em negrito, né? Para assinalar flexões gramaticais. Pode ser desinências nominais ou verbais. Nominais indicam o gênero e o número dos nomes. Então, filha, o A aqui é desinência de gênero, né? Se é masculino ou feminino, esse A aqui está decidindo, né? Desinência de gênero feminino. E esse S aqui é desinência de número, assim é o plural, né? Como em médicos também. Aqui nós temos desinência de gênero masculino, o O, e a desinência de número, o S. E as desinências verbais são, né, um pouquinho mais. Então, verbais indicam nos verbos o tempo e o modo. Desinências modo temporal, então você vai saber em que modo ele está, se está no futuro, no pretérito, né, no presente. A pessoa e o número, ou seja, a desinência de número pessoal. Então, as desinências verbais indicam as variações que são de pessoa, ou seja, primeira, segunda, terceira pessoa. Fui, quem fui? Eu. Fomos, quem fomos? Nós. Número singular ou plural, tempo, se é presente, se é passado, se é futuro, e o modo é indicativo, subjuntivo e imperativo. Então nós temos aqui o verbo pensaremos, né? Pens, aqui até o S nós temos o radical. O A nós vamos falar depois, isso é uma outra aula. O RE, ó, desinência, modo temporal, futuro do presente do indicativo. Então eu sei em que tempo verbal está por causa desse RE. E o MOS, desinência, número pessoal, ou seja, primeira pessoa do plural. Quem pensaremos? Nós. Por isso, né, desinência de número pessoal, porque vai decidir aqui quem é a pessoa do discurso. Você quer saber mais? Venha para o curso Degraus para estudar os afixos, vogal temática e os demais. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre formação das palavras. Bom, nós temos processos de derivação, né? Os processos de derivação de palavras, ele ocorrem de 5 maneiras. Sempre que um radical usa afixos, que são os afixos? Aquele sufixo, aquelas partezinhas que nós colocamos após a palavra, né? E os prefixos que nós colocamos antes das palavras. Então nós temos derivação prefixal. Por exemplo, ó, infeliz, o in é o prefixo, né? A palavra feliz, colocamos o in, que é o prefixo. Derivação sufixal, felizmente, então mente é o sufixo. Derivação parasintética, nós temos as duas, ó, infelizmente, o in e o mente, né? Se juntaram a palavra feliz. Derivação regressiva, redução da palavra, regressivo, o nome já diz, né? Vai diminuindo, então redução da palavra derivada, ou seja, a palavra beijar, nós temos agora beijo, né? Vamos diminuindo. E a derivação imprópria, que é a mudança de classe gramatical. Então eu tenho a palavra janta, que é um substantivo, e transformo em jantar, que é um verbo. Na verdade, né? A palavra janta deriva aí, né, do verbo jantar. Então eu tinha, né, um verbo e passo agora a ter um substantivo. E os processos de composição. Os processos de composição de palavra envolvem mais de 2 radicais de palavras. Então nós temos mais de 2, tá? 2 ou mais. E são classificados em justaposição e aglutinação. Lembram disso?
Na união dos termos, os radicais não sofrem qualquer alteração em sua estrutura, se for justaposição. Então você vai juntar os radicais e você não vai ver alteração na palavra. Ó, surdo, mudo. Existe o surdo, existe o mudo e você juntou. E a pessoa é surdo, mudo, né? Aí você tem conta, é uma palavra, gotas é outra. Você juntou, ninguém sofreu nada, conta gotas. Agora vamos ver a questão da aglutinação. Na união dos termos, pelo menos um dos radicais sofre alteração em sua estrutura. Por exemplo, ó, planalto é um plano alto. Vejam que o plano sofreu alteração, ele perdeu o O e aglutinou com alto, então virou planalto. Fidalgo, que era filho de algo, né? Então você veja que a estrutura da palavra modificou. Agora, você quer saber mais sobre hibridismo, neologismo e outras formações de palavras? Vem estudar no curso Degraus.